Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso culto especial para você que está no online. Hoje vai ser uma bênção, nós vamos estar falando sobre a última mensagem da nossa série, mas quero começar aqui com uma pergunta para você. Quem aqui já ouviu uma pregação terrível? Meu Deus, você foi lá para tentar ouvir alguma coisa, puxa, só crítica, só assim, que palavra... assim, né? Uma palavra parece que nada. E por outro lado, quantos de vocês já viram uma palavra? Caramba, parece que ele está falando tudo da minha vida. É uma palavra que foi tão transformadora, uma palavra que foi tão incrível que você pensa assim, Jesus está aqui, está falando comigo. Como pode ser? Sabe o que eu percebi? Às vezes, na mesma palavra que eu dou, num domingo, num midweek, na mesma palavra que eu dou, tem pessoas que falam assim, uau, que palavra, tô transformado. E outras pessoas falam assim, nota 6. Né? Como é que pode ser, na mesma palavra, uma pessoa fala assim, uau, e outra pessoa fala assim, sabe por quê? Qual a diferença? É o nosso coração. A mesma palavra pode entrar no coração de uma pessoa de uma maneira transformadora e a mesma palavra pode passar por cima, não entrar no coração nenhum. Alguém fala assim, eu achei fraco. Como pode ser? Hoje nós vamos estar falando sobre a condição do nosso coração para receber a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a parábola do semeador. Inclusive, é a última mensagem. Começamos essa série, Mensagens Parabólicas. Começamos no início do mês, falando sobre o bom samaritano. Encorajo você muito a olhar lá, pegar essa mensagem, olhar, compartilhar com outras pessoas. Essa mensagem está no meu Instagram pessoal. Você pode me seguir lá. A mensagem no domingo seguinte, domingo dia 11, foi o servo que não perdoa. A gente falou sobre um servo que recebeu uma grande dívida perdoada e aí ele não conseguiu perdoar um outro servo. Se você é o tipo de pessoa que desfruta da graça de Deus na sua vida, mas você não quer perdoar outra pessoa, só quero te preparar, vai dar ruim, tá? Leia essa parábola ou então assista o vídeo. Semana passada nós falamos sobre a ovelha perdida e hoje nós estamos falando sobre o semeador. Então vamos ler aqui a passagem, eu vou ler a parábola toda. Essa parábola do semeador é uma das parábolas mais importantes da Bíblia. Por que eu digo que é uma das parábolas mais importantes? Porque é uma das parábolas que se encontra em 3 dos 4 evangelhos. Essa parábola quase palavra por palavra, tem algumas diferenças, a gente vai falar sobre isso, mas de forma geral, ela está em 3 lugares na Bíblia, que para mim, isso significa que Deus deu uma importância grande de repetir ela 3 vezes dentro da Bíblia. Vamos ler aqui a versão que está em Mateus, capítulo 13, e versículo 3 diz o seguinte, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque ela não tinha raiz. Olha só, não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Super interessante essa parábola, porque tem poucas parábolas na Bíblia que Jesus veio depois e explicou. Mas nesse caso, ele veio e explicou, detalhou. E hoje, antes de começar a pregar, eu quero ler a explicação de Jesus. Depois eu vou explicar de novo, não sei, vou explicar de novo, mas em Mateus 13, versículo 18, ele começa explicando e fala o seguinte, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso,
este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Perceba isso. Puxa, ouviu a palavra e caramba, que palavra legal. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Vamos orar para que a gente possa ouvir, receber o que Deus tem para a nossa vida nessa parábola e nessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor fale com nossos ouvidos, fale, Senhor, com a nossa vida, Senhor. Senhor, abra nossos ouvidos, nossa mente e nossos olhos, Senhor, para que a gente possa ver, entender, escutar e principalmente nosso coração, para que a gente possa receber tudo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, vocês ouviram a parábola aí? Essa parábola tem a ver com o quê? O que é a semente nessa parábola? No livro de Lucas, na mesma parábola, Jesus, na explicação dele lá, ele falou assim, o seguinte, Lucas 8, versículo 11, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, começando aqui falando o seguinte, a semente, nessa parábola é a palavra de Deus, o solo são os nossos corações, o seu coração. O solo é o coração, a palavra é a semente. E o que é uma semente? Como é que isso funciona? Quando eu falo assim sobre semente, o que vem à sua mente? Quando eu falo semente, na minha mente, eu penso assim, vida. Né? Eu penso, puxa, semente é vida. Eu penso potencial, né? Pense sobre uma semente, pegar uma semente de uma maçã, né? Porque é bem visual, né? Você pega uma semente, se você plantar a semente de maçã, ela não vai dar uma semente, ela vai dar uma árvore coberta com maçãs e cada maçã cheia de sementes. Olha o potencial que existe dentro de uma semente. Uma semente tem essa árvore que dá uma maçã, que dá muitas maçãs, cada maçã cheia de sementes, que cada uma delas dá centenas de árvores, tem uma floresta, tem um mundo. Se você começa a olhar dentro da semente, você vai ver vida e vida e vida. Isso foi o que Deus inventou através da semente. Pense sobre a loucura. Outra coisa sobre semente, ela inicia pequenininha, né? Inicia pequena e aí ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Outra coisa sobre a semente, que é super interessante, ela tem potencial, mas ela é refém de outras coisas. Dentro dela tem potencial, mas não é só o potencial que vai garantir o crescimento. Ela depende de água, ela depende de solo, ela depende, dependendo da semente, depende do fazendeiro que vai cultivar. Ela depende de muitos outros aspectos. Assim é a palavra e assim é o seu coração. E essa é a razão que duas pessoas podem escutar a mesma palavra e em uma pessoa gerar transformação de vida, transformar a família, transformar a empresa, transformar tudo em volta dela, e na outra pessoa pode falar assim, fraco, acho que eu não venho mais. A mesma palavra pode fazer essas duas coisas. Qual a diferença? Não é semente, a diferença é o solo do coração e o cuidado que a gente dá em cima dessa parábola ou da palavra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês já fizeram, quando você estava no pré-1, pré-2, a sua tia chamou você e falou assim, a gente vai plantar uma sementinha de feijão. Se você já fez, bota lá no chat. Eu já fiz
esse experimento. Eu já fiz muitas vezes. Você pega uma caixinha de ovos, bota um algodão em cada um dos 12 lugares, você bota um feijãozinho em cima, você bota um pouquinho de água em cada um, depois você olha, na manhã seguinte começa a ter uma descolaridade, né? O feijão começa, a cor do feijão começa a migrar, depois você bota mais um pouquinho de água, aí você vê o feijão abrir, né? Você bota um pouquinho mais de água, no outro dia você vê um negocinho branco começar a sair, uma raiz, aí você bota um pouquinho mais de água e você vê crescer, aí você vê começa a sair um talo verde com uma folha, e você fala assim, caramba, que milagre de vida que está vindo desse feijãozinho. E aí você lá com 5, 6 aninhos, você está lá, puxa, que legal, e aí você se distrai, e aí esquece de botar água, aquilo seca, e um dia, quando você está na escola, sua mãe joga fora. É mais ou menos assim que funciona para todo mundo, porque dentro daquele feijão tem todo o potencial para uma incrível lavoura, mas eu nunca vi ninguém virar um fazendeiro rico de feijão, fazendo lavoura, dando 30, 60, 100 por um, comprando jatinho para sobrevoar as fazendas dele, por causa disso. Por quê? Porque o potencial está aí, mas algo faltou na vida de muitas pessoas. A palavra é lançada e o potencial está aí, para uma vida, como Jesus falou, abundante, mas mesmo assim, a lavoura não acontece. Hoje, vamos falar sobre o solo do nosso coração, para ter certeza que a palavra, que é igual, possa entrar e produzir em nós aquilo que Deus quer que seja. Jesus falou em versículo 19, em Mateus 19, o primeiro tipo de solo. Ele falou assim, quando alguém ouve a mensagem do reino, e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Parte da palavra que é semeada todos os domingos, toda vez que você escuta uma mensagem online, toda vez, parte dessa mensagem, ela são sementes que são lançadas à beira do caminho, e assim de imediato o inimigo vem e rouba. Pode ser por causa de um pensamento seu. Fala assim, eu não concordo com isso. Pode ser por causa de muitas coisas. Vou fazer uma pergunta, quem aqui já foi roubado? Foi roubado. Eu já fui roubado. Meu carro foi roubado uma vez. Já tentaram roubar meu relógio uma vez. Foi roubado equipamento de som. Na minha empresa, já fui roubado dentro da empresa, né? Pessoas roubaram dinheiro ali da empresa. Já fui roubado. Posso ser honesto com você? Eu me recuperei. Mas pense sobre o tipo de roubo que pode acontecer. Sabe, roubo de um carro, chato pra caramba. Roubo de dinheiro, chato pra caramba. Mas sabe o pior roubo que pode ter? É o roubo de potencial futuro. Pense sobre isso. Pense, né, a gente logo pensa sobre crianças que não recebem a alimentação que elas deveriam receber quando são pequenas. E o potencial de crescimento delas roubado. Crianças que não conseguem desenvolver a mente porque não tiveram acesso à educação. Que coisa terrível. É um potencial futuro roubado. É o pior roubo que tem. Agora pense sobre a questão espiritual. Se Deus tem um plano incrível para prosperar você em todas as áreas da sua vida, e o futuro potencial de você celebrar algo incrível em Deus, se aquilo for roubado pelo inimigo, puxa, que roubo terrível é esse roubo. Né? A gente pensa sobre um músico talentoso, pense sobre ele. O músico, os pais reconhecem que o filho deles é o incrível talento musical. E ele tem piano, e eles botam lá para estudar piano. Mas aí o filho vai lá para a escola, e os amigos da escola falam assim, esquece esse negócio de música, nisso não dá dinheiro para ninguém, você tem que esquecer isso. Ele desanima e nunca realiza o que ele poderia
ter realizado. Ou você pensa sobre um atleta que lá na escola, ele é tão fantástico, talvez o técnico lá, o professor de educação física reconhece um potencial incrível, encoraja ele, mas uma série de coisas acontece. Ele tem uma contusão, ele começa a ter interesses ou outros interesses, e de repente aquele potencial de um atleta que poderia ganhar uma medalha de ouro, aquilo é frustrado por causa de uma série de coisas. Roubo de potencial é o pior roubo que tem. Deixa eu falar uma coisa, olha João 10:10, diz o seguinte: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim, coração de Jesus, para que tenham uma vida e tenham plenamente ou tenham abundantemente. O coração de Deus é de suprir a você tudo que você precisa para você prosperar, para você viver. O coração do inimigo é de roubar todo seu potencial. Abra o olho, porque existe aquele que quer pegar essas sementes que estão no caminho, antes dela germinar, antes que ela possa ser qualquer coisa na sua vida, tentar roubar na sua vida. O segundo tipo de solo, a gente vê explicado aqui em Mateus 13:20 e 21, diz o seguinte: este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, olha só, ele recebe com alegria, que palavra legal! Mas visto que ele não tem raiz em si mesmo, o que é isso? Ele recebe a palavra, mas ele terceiriza a raiz. Aquela palavra é gostosa de ouvir, mas não produz revelação verdadeira. Permanece pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. São pessoas que escutam uma palavra e falam assim: caramba, que palavra fantástica. Mas quando aquela palavra é posta em provação, não consegue viver a revelação, porque a raiz é terceirizada em outros. Dá um exemplo, eu espero que você não fique chateado, mas, por exemplo, alguém escuta uma palavra em Provérbios 3:9. Honre ao Senhor com os primeiros frutos. E aí a gente fala assim: isso mesmo. Mas chega na hora de dizimar, não consegue dar o pix. Pensa assim: é isso mesmo, vibra com a palavra, sim, eu quero que Deus abra a janela do céu sobre minha vida, é isso mesmo, recebe com alegria, mas logo quando é colocado à prova, não consegue. Aquela pessoa que escuta aquela passagem sobre santidade, seus corpos são o templo do Espírito Santo, fala assim: isso mesmo, recebo com alegria, é isso mesmo, eu vou viver uma vida santa, eu vou viver uma vida correta. Mas aí vem aquela menininha, não consegue, porque quando é posto em prova, a raiz é terceirizada, a revelação não está em você. E aí tem tantas pessoas que estão nessa categoria e estão buscando pregadores bons para coçar os ouvidos deles, mas não estão vivendo a transformação verdadeira da palavra. Uma das coisas mais tristes para mim, tristes porque vem pessoas que não estão vivendo. Olha, sabe, aqui na Ilã, a gente tem um curso chamado Ondas. E é uma coisa interessante, porque no curso Ondas, no primeiro Ondas, a gente fala que tem pessoas que estão em igrejas há décadas, mas não estão sendo transformadas. Tem pessoas que estão em igrejas há décadas, mas não estão avançando o reino de Deus. E aí a gente fala assim: a responsabilidade para o seu crescimento, a responsabilidade para o seu crescimento é seu, não é do pastor. A gente não pode terceirizar a responsabilidade, a
A gente não pode terceirizar a raiz. Nós queremos pregar palavras que produzem pessoas com raiz, elas mesmas a raiz. Porque só quando você tem a revelação, quando você carrega a raiz, é que pessoas são transformadas. Sabe, pessoas às vezes querem medir uma igreja ou um pastor. Hoje eu vi a estatística, pessoas escolhem a igreja para ir, 86 pessoas escolhem a igreja pela qualidade da pregação. Legal, mas pessoas acabam seguindo um homem. Pessoas acabam seguindo uma pregação, um estilo de pregação. Sabe como a gente deveria medir a qualidade de um pastor? Não se você recebe a mensagem com alegria, mas se a mensagem está produzindo raiz, para que você, quando for testado, fique firme e tenha caráter na sua vida. Olha, à medida da palavra está sendo verdadeira na sua vida, não é se você logo a recebe com alegria. À medida se a palavra está produzindo vida na sua vida, é quando for testado, se você está firme e você diz, não, eu vou viver uma vida santa. Sim, eu vou viver isso. Porque princípios entram, a raiz você carrega. Eu não queria ter um monte de pessoas seguindo uma pregação. Eu quero ver um monte de pessoas sendo enviados, afetando, gerando mudança em volta do mundo. É isso. Eu não quero ter uma igreja que está cheia de pessoas sentadas no banco. Eu quero ver uma igreja cheia de pessoas sendo enviados para tudo quanto é lugar, lançando a palavra, porque elas carregam raiz em si mesmo. Elas carregam essa raiz em si mesmo. Isso, vou ler de novo, Mateus 13, 20 diz, este é aquele este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você é um homem, uma mulher, um jovem que escuta a palavra, e a palavra em si produz raiz na sua vida. Produz raiz na sua vida. E que com isso transforma outras pessoas. Terceiro tipo de palavra a gente vê aqui, que diz o seguinte: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Esse terceiro tipo de solo, terceiro tipo de coração, é a palavra, mostra que a palavra pode ser sufocada. A preocupação da vida e o engano das riquezas. São pessoas que são sufocadas por causa de distrações. É aquele estudante brilhante, fantástico, que ele vai na escola, os professores já falam assim, esse é super, esse aluno é um gênio, e os pais ficam todos felizes, mas aí o que acontece? Em vez de estudar, ele começa a se distrair, passando por Reels, redes sociais, às vezes fica deprimido, e aí o potencial é roubado por causa de outras distrações. É aquela pessoa na igreja que tem incrível chamado e potencial, mas a distração puxa o barco em Angra, minha casa de campo. São coisas boas, mas acabam sufocando aquilo que Deus tem para a sua vida. Ou aquele empresário que essa semana eu falei com um empresário. Ele já era idoso. Ele é um empresário de grande sucesso. Ele tinha uma rede de hospitais, assim, muito sucesso mesmo. E aí ele começou a chorar. Ele era cristão, mas ele começou a chorar na minha frente. E ele falou assim: eu sou completamente realizado.
porque eu tenho gerado muito patrimônio, o suficiente para mim, para os meus filhos e meus netos viverem muito bem, mesmo depois que eu for. Mas eu não investi no reino de Deus. A minha conta lá no céu está vazia. Olha só, ele chorando diante de mim. E ele falou assim, eu não sei quantos anos eu tenho, mas eu quero investir os últimos anos que eu tenho em avançar o reino de Deus. Queridos, não permita que a palavra seja sufocada por causa de um ambiente ou por causa de a preocupação dessa vida ou os enganos da riqueza. Olha, uma passagem super importante, Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Queridos, olha, se você sair a sua vida buscando riquezas, você talvez encontre, mas você vai permitir que a palavra, o verdadeiro potencial do universo seja sufocado na sua vida. Se você sair a sua vida buscando lazer, você vai conseguir, mas você vai sufocar o que é mais importante. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. E aí finalmente a gente chega na última tipo de solo, aqui em Mateus 13:23, e diz o seguinte: e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Eu quero ser essa pessoa. E a consequência disso é que ele dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Olha, nem todo mundo vai dar a mesma colheita, mas nosso solo do nosso coração sempre deveria estar dando colheita. Então, dá uma análise na sua vida. Como é que está você nos últimos 6 meses? Como é que está a sua vida nos últimos 2 anos? Como é que está a sua vida nos últimos 5 anos? A palavra que entrou na sua vida está produzindo uma colheita? Ou você simplesmente fica ouvindo mais uma palavra e você julgando a palavra, falando assim, boa, ruim, e você julga a palavra baseado na quantidade de alegria que ela gera na sua vida? Queridos, olha, Deus tem mais. Mas você carrega a responsabilidade. A semente tem um potencial, mas tem um monte de coisas que vão fazer com que o potencial seja realizado ou não na sua vida. E olha só, não só, quando a gente ouve isso, a gente pensa logo, puxa, o importante é a multiplicação da palavra que vai entrar na vida de outros, e é verdade. Mas hoje eu quero trazer você mais para olhar a sua vida, porque não só a multiplicação da palavra que entra na sua vida deveria ser multiplicado para a vida dos outros, mas a palavra que entra na sua vida deveria ser multiplicado para dentro da sua vida e gerar transformação na sua santidade, gerar transformação no seu dinheiro, gerar transformação na sua família, multiplicar o poder da palavra de Deus dentro da sua família, multiplicar o poder de Deus dentro da sua mente, do seu jeito de pensar, das suas ações, multiplicar a palavra de Deus dentro da sua garra para resistir o inimigo no dia mau, multiplicar a palavra de Deus para que você cresça, para que você seja um agente de transformação. Queridos, quero orar por vocês. Quero orar porque eu tenho certeza de que alguns de vocês estão ouvindo palavras cheias de potencial, mas o inimigo está roubando. Alguns de vocês estão ouvindo palavras cheias de potencial, mas você não produz raiz porque você está buscando uma palavra só que gera alegria e você não está produzindo raiz em si mesmo. E aí, quando tem uma dificuldade, você não muda.
Quando tem uma dificuldade, uma palavra sobre dízimo e oferta, você fala assim, que legal, mas aí você não chega junto. Quando tem uma palavra sobre santidade, você fala assim, legal, mas você não muda. Ou então, a palavra está chegando na sua vida e tem tantas outras coisas que estão enraizadas na sua vida, espinheiros que estão sufocando o que Deus quer fazer na sua vida. Mas em nome de Jesus, você vai ser aquela pessoa que tem solo bom, que a palavra entra e multiplica. Deixa eu orar por vocês. Feche seus olhos, mesmo ali na sua casa. Feche seus olhos, mesmo ali abaixo da sua cabeça. Fazer algumas perguntas aqui. E quando você sentir, pode escrever no chat, tá bom? Pergunta o seguinte: como é que está a sua vida? Será que você tem uma área da sua vida que está sendo ofuscada e você está ofuscando o desenvolver do reino de Deus na sua vida? Será que sua vida, o potencial que Deus tem e deseja fazer na sua vida, será que esse potencial está sendo roubado? Será que a sua vida está sendo sufocada pelas preocupações da vida ou as riquezas? Deus quer tocar em você agora. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, por cada pessoa ouvindo. Senhor, que o Senhor derrame a sua revelação. Que cada um produza raiz, não terceirizada, mas uma raiz na sua vida. Querido, se você está aqui, você nunca entregou sua vida a Jesus, esse é o melhor momento. É o momento para você dizer sim ao que Deus está falando com você. Se você está aqui, você está desviado, afastado, você está longe de Deus, ou simplesmente você sente que o caminhar que você fazia com o Senhor no passado, hoje você não sente mais, hoje você está distante. Se essa pessoa é você, eu quero chamar você de volta. Jesus está aqui agora. Feche seus olhos. Se você quer entregar sua vida a Jesus, escreva aí no chat: eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você quer acertar sua vida com Deus, coloque ali. Nós temos pastores e líderes prontos agora para te atender ali no chat. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um aqui. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Eu me arrependo de todo o pecado. Eu me arrependo de toda vez que eu desperdicei a sua palavra cheia de potencial que foi lançada sobre minha vida. E Senhor Jesus, de hoje em diante, que meu coração seja um coração cheio de terra boa, para que a sua palavra possa produzir vida e multiplicação de 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana vai ser uma semana incrível, uma semana cheia de vida. Abra seus olhos. Deus, eu estou orando, mas eu creio que Deus vai trazer incríveis oportunidades para a sua vida. Fica de olho aí. Participe do nosso Midweek na quarta-feira. Deus te abençoe.